Fala galera do Cinepop, aqui quem fala é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo do novo filme de ação da Netflix, Agente Stone, que estreou hoje no catálogo da plataforma de streaming. Então, continua vendo e vê o que a gente achou. A probabilidade de sucesso caiu. É só porque você não tem imaginação. Nesse novo filme da Netflix, a gente acompanha uma agente de espionagem chamada Rachel Stone, que é interpretada pela Gal Gadot, e que trabalha para o MI6, que é o serviço secreto britânico. Só que, na verdade, ela não trabalha apenas para eles. Ela trabalha também para uma organização secreta conhecida como a Carta. Só que os agentes do MI6 não podem descobrir quem ela é de verdade, então ela coloca um disfarce para poder se infiltrar no MI6 e ajudar todos os agentes a resolver os grandes problemas que acontecem no mundo, seja ameaças terroristas, seja assassinato, seja qualquer um desses eventos que envolve a espionagem. A Rachel, que dentro dessa organização também é conhecida como Nove de Copas, por isso que o nome da organização se chama Carta, ela é guiada por uma líder chamada Nomad, que é interpretada pela Sophie Okonedo, e ela não deve se envolver emocionalmente com os membros do MI6. Mas não é isso que acontece, ela acaba desenvolvendo laços de amizade por participar de várias operações, e isso meio que atrapalha o julgamento dela e leva ela a uma armadilha. Logo no primeiro ato do filme, quando eles viajam para Lisboa para encontrar uma hacker que conseguiu interferir os aparelhos de comunicação que eles usam entre si, ela é atraída por uma armadilha arquitetada pelo Parker, interpretado pelo Jamie Dornan, que era membro da equipe da qual ela participava. E depois que ela é atraída por essa armadilha, ela percebe que, pelo fato dela ter se envolvido, ela não conseguiu prever que isso poderia acontecer, e nem os outros membros da Carta conseguiram prever que poderia existir um agente duplo. A verdade é que, depois de ver os seus outros companheiros morrerem e depois de quase morrer ao ser envenenada, a Rachel e os outros membros da Carta descobrem que o Parker e uma outra hacker chamada Keia, interpretada pela Lia Batt, em uma atuação muito, muito boa dentro do filme, eles querem colocar as mãos num objeto chamado Coração, que fica dentro da Carta e que funciona como o maior sistema de hackers do mundo. O que isso significa? Que essa inteligência artificial, por assim dizer, tem a capacidade de prever acontecimentos e guiar o trabalho dos agentes, tanto da Carta quanto do MI6. É por isso que eles trabalham na surdina para poder ajudar todo mundo, porque essa inteligência trabalha com probabilidades, de mostrar onde e quando um ataque terrorista vai acontecer, quem tem a disposição maior para se tornar um psicopata ou se tornar um terrorista. E o Parker e a Keia querem colocar as mãos nisso para benefício próprio. O Parker, ele quer destruir os líderes da Carta, ou como a gente vê no filme, que são chamados de reis, para simbolizar cada um dos naipes do baralho, porque eles foram responsáveis por acabar com o esquadrão dele do MI6 durante uma missão. E a Keia quer expor uma espécie de guru da tecnologia que usou os pais dela como cobaia e que continuava fazendo experimentos completamente desumanos, e ela quer expor isso. Só que o Parker, ele não quer apenas se vingar expondo as pessoas que fazem parte da Carta. Ele quer se vingar com o assassinato. Isso a gente descobre durante o filme. E aí cabe a Rachel, agora entendendo o que tá acontecendo, acabar com tudo isso e salvar tanto os seus amigos, né, o pessoal que trabalha na Carta, quanto impedir que o Parker se torne um psicopata totalmente sem escrúpulos, que destrua o mundo. Porque com essa tecnologia, esse coração, como eu já falei, é possível programar as bombas nucleares para se atingirem ou atingirem outros países. Então, ela tem uma missão muito importante. Quem dirige o longa-metragem é o Tom Harper. Ele é conhecido pelo trabalho dele em Os Aeronautas e Peaky Blinders. E ele se baseia bastante em produções como Missão Impossível, como Salt e como 007 para poder construir essa trama. Então, a gente tem um thriller de espionagem com bastante ação, que funciona em algumas partes, mas é muito, muito clichê. A gente sabe como vai ser a condução das cenas, a gente sabe até mesmo como vai acontecer as coreografias, que não fogem muito do óbvio. E o problema do filme é que ele quer ser mais do que ele consegue e ele acaba morrendo na praia. A gente tem a Gal Gadot como a protagonista, como eu já mencionei,
E ela faz um trabalho bom, mas não tem muito pra onde ela fugir, porque o roteiro, no final das contas, acaba sendo raso. Ele tenta criticar o uso das inteligências artificiais, mas depois acaba voltando atrás e no final das contas ele não diz nada com nada. Então esse é o principal problema. Mas isso não significa que o filme não seja divertido. O filme tem 2 horas de duração, que passam bem rápido, porque uma das coisas em que o diretor acerta, né, é o ritmo. Então a gente não fica cansado vendo as cenas, a gente não fica exaurido com tanta coisa acontecendo. Mas no final das contas a gente meio que acaba esquecendo do que tá acontecendo. A gente já viu isso acontecer antes no cinema com produções que são bem melhores. Como eu já falei, Missão Impossível, 007. A gente tem muitas referências à Operação Skyfall, que é um dos grandes filmes da franquia, né? E a gente tem a questão da traição, que a gente já viu, como eu já comentei, em Salt. E o filme lança algumas reflexões sobre o mundo da espionagem que também não fogem muito do óbvio. Então, no final das contas, é um grande amontoado de fórmulas que tenta ser mais do que consegue, mas não consegue. Isso não quer dizer que a gente não se divirta com o elenco. A gente tem o Jamie Dornan fazendo o vilão, ele tá muito bom no papel. A gente tem a Alia Bhatt, como eu já falei. A gente tem uma leve participação da Glenn Close como uma das reis, né, que controla uma carta. A gente tem a Sophie Okonedo, que puxa elementos da interpretação da Judi Dench na última franquia de 007. E a gente se diverte. E é basicamente isso que dá pra falar sobre o filme, porque não tem muitas incursões profundas. Um dos problemas também do filme é o uso de efeitos especiais que parecem que estão crus. Isso já é um problema que vem acontecendo há muito tempo. Os efeitos visuais de alguns filmes, eles não conseguem transparecer a realidade. Então não fica fluido e a gente vê que aquilo tudo é mentira. E ainda mais comparando com o lançamento recente de Missão Impossível, em que o Tom Cruise fez absolutamente tudo, né, todas as acrobacias, a gente fica um pouco decepcionado com a condução da obra. E a gente sabe exatamente o que vai acontecer no final. Nada vai dar certo pro vilão e o mocinho vai ganhar. E o mundo vai ser salvo como ele sempre é. Em relação à estrutura técnica, a gente também não tem muitas coisas novas aqui. A gente tem cenas bastante panorâmicas, quase panfletárias, que mostram o cenário que vai ser, em que o filme vai ser rodado. Por exemplo, a gente vai pra Islândia, a gente vai pra Portugal, a gente vai pra África, a gente vai pra vários lugares do mundo. Então tem uma fotografia bastante panfletária e essa parte realmente é cansativa. E quando a gente tem as cenas de ação, a gente tem aquela montagem bastante fragmentada pra indicar o caos, pra indicar o perigo, mostrar que a perseguição é realmente uma questão de vida ou morte. E assim vai. Mas uma coisa que também chama a nossa atenção é a química do elenco, que ela não é das mais espetaculares, mas ela funciona. O filme Agente Stone, ele é um filme meio cozido, por assim dizer. Ele é meio cozido, meio cru, ele fica na metade do caminho, ele diverte, mas ele também é esquecível. E ele tem coisas boas, assim como ele tem coisas ruins na mesma medida. Então, essa foi a minha breve crítica sobre o filme. Estreou hoje na Netflix, só lembrando vocês. Eu espero que vocês assistam e depois venham comentar o que vocês acharam do filme, que eu quero saber. Então, muito obrigada, até a próxima.